23ª rodada do Campeonato Brasileiro está em andamento, a gente vai falar sobre tudo que tem acontecido até aqui, tem vitória do Palmeiras com gol no final e o clima ficou tenso, teve derrota dos rivais do Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos, que vai de mal a pior, derrota do Flamengo e mais alguns jogos aí por acontecer, porque essa rodada, inclusive, pessoal, tem sido muito longa, né? Teve jogo na quarta-feira, teve jogo na quinta, na sexta e vai ter no sábado também, uma rodada extensa que dura vários dias e domingo, inclusive, tem o jogo da final da Copa do Brasil, o primeiro jogo, né? E não é porque meu time não está na final que nós vamos deixar de comentar, vamos falar também sobre isso. Inclusive, lembrando para vocês que estão chegando pela primeira vez, vocês podem se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse, certo? Vamos lá, vamos falar então sobre o Campeonato Brasileiro, 23ª rodada, colocar a mesa tática na tela para mostrar o jogo do Palmeiras, que venceu o Goiás, jogando em casa por 1-0. Eu vou falar aqui sobre a escalação, as atuações individuais e um pouco do panorama geral. Para quem não viu, ao longo dessa semana eu publiquei um vídeo falando sobre como o Palmeiras deveria jogar, né, com a ausência do Dudu, que está lesionado. Se você não viu esse vídeo, assista, porque uma das alternativas que eu coloquei lá, como possível solução do Abel Ferreira, foi exatamente a que ele usou no jogo de hoje. O Palmeiras veio a campo com uma formação diferente, a gente vai comentar aqui. E para você saber mais, como eu falei, assista a esse outro vídeo que eu vou colocar aí na tela, no card também, beleza? Então vamos lá, veio a campo o Palmeiras com o Everton no gol, que fez uma boa partida. Marcos Rocha na direita, que não fez um grande jogo, mas também não comprometeu, é verdade. A dupla de zaga veio dessa vez com Luan e Gustavo Gomes. O Luan fez uma partida defensivamente boa, entretanto, geralmente ele costuma achar uns bons passes, fazendo umas boas jogadas verticais. Hoje ele não fez tanto, mas também não comprometeu. Foi uma boa partida do Luan, foi uma boa partida do Gustavo Gomes, que defensivamente desarmou muitas bolas importantes, evitou contra-ataques do Goiás, que foram muito perigosos. O Palmeiras quase levou gol em alguns momentos. O Piquerez na esquerda fez uma partida abaixo, ele não jogou bem hoje. Zé Rafael fez uma partida ok. Gabriel Menino fez um bom primeiro tempo, no segundo caiu o rendimento. Na direita nós tivemos aberto o Mike, fazendo aquele segundo lateral que a gente comentou. Na esquerda a gente teve o Arthur, tentando fazer o papel do Dudu. E no ataque a gente teve uma dupla ali de Flaco Lopes e Rony. Só que o Flaco Lopes tentando, na verdade, fazer o papel do Veiga, né? Como se ele fosse esse jogador. Mas a gente sabe que o tipo de movimentação, o tipo de jogadas que ele proporciona são outras, é diferente. Inclusive, a gente pode até inverter os lados aqui, porque foi mais assim. O Flaco Lopes ficou um pouco mais pela direita e o Rony um pouco mais pela esquerda. Desses jogadores que eu mencionei, o Mike fez uma partida razoável para boa, o Arthur pela esquerda não fez um grande jogo, novamente não se encontrou em campo, teve muita dificuldade de se posicionar, de fazer as suas jogadas individuais. No finalzinho da sua participação, quando ele inverteu de lado, ele foi um pouquinho melhor, mas ainda assim não foi um grande jogo. O Flaco Lopes também não se encontrou em campo, não foi uma boa partida, e o Rony também fez uma partida apagada, sem muito destaque. Então, eu não dou destaque para nenhum jogador do campo de ataque aqui do Palmeiras que começaram o jogo, né? Mais pra frente teve substituições, teve a entrada do Hendrick, que parece ter sido boa, embora o árbitro pareça que não gosta dele. Esse mesmo árbitro, toda vez que o Hendrick joga, já saiba, não será marcada nenhuma falta. O Hendrick é aquele café com leite, sabe? Não, ele faz parte de outra regra do jogo, não vale para ele. Enfim, teve a entrada também do Rafael Veiga, aí sim que deu uma consistência muito melhor para a criação de jogadas do Palmeiras, também jogou bem. Teve o menino Kevin, que entrou aqui pela esquerda e fez uma boa estreia aí no Campeonato Brasileiro. Ele era uma das opções que o Abel Ferreira tinha e demonstrou que é um jogador que tem enfrentamento, né? Tem drible, velocidade, faz um contra um. E tivemos a entrada também do Breno Lopes, que vai ser um capítulo à parte, eu vou deixar para falar no final. Então vamos lá, o Palmeiras fez uma partida muito burocrática, teve muitas dificuldades com a criação de jogadas e passou boa parte do tempo fazendo chuveirinho, levantando a bola na área. Foi muito chuveirinho daqueles que você faz da intermediária, muitas vezes não é nem da lateral do campo, é uma jogada centralizada que você só levanta a bola para a área na esperança de ganhar o lance ali. Enfim, não foi um repertório muito bom de jogadas do Palmeiras, teve um pouco de dificuldade, como eu falei, o Arthur e o Flaco Lopes tiveram muita dificuldade ali no primeiro tempo de fazer um conjunto com o time, encontrar os lances, se atrapalharam um pouquinho nas movimentações, então foi um primeiro tempo fraco. O Goiás chegou a assustar o Palmeiras em alguns momentos, né, no contra-ataque. Lá para os 30 minutos do segundo tempo o Goiás teve um jogador expulso. Pelo menos dá para dizer que foi bem expulso. Foram duas entradas, foram dois cartões amarelos em sequência, né? Uma burrice, na verdade, do jogador do Goiás, foi muito imprudente ali. E momentos depois tem a entrada do Breno Lopes ali por parte do Palmeiras. O Abel Ferreira tira o Zé Rafael, tira um volante, tenta colocar o time mais pra frente, né? Dada a ausência ali, um jogador a menos do Goiás. Com um jogador a menos, o Goiás chegou a quase fazer um gol no Palmeiras, num bom contra-ataque ali. O Everton estava ligeiro, conseguiu salvar o lance. Mas quem fez o gol mesmo foi o Palmeiras, uma jogada, bola na área, rebatida, a zaga não conseguiu tirar, Richard Rios chutou, a zaga não conseguiu tirar de novo, sobrou para o Breno Lopes que tocou e fez o gol. Antes disso ele tinha perdido alguns lances que tinham deixado a torcida muito irritada. A torcida mandou ele tomar em vários lugares, homenageou muitos familiares ali do Breno Lopes, e quando ele faz o gol ele vai desabafar, resolve ir brigar com quem? Com a Mancha Verde, vai lá de frente, quase mostrou o dedo do meio, inclusive, foi um desabafo mesmo,
né? Mostrando, vai, fala agora de mim. E assim, uma coisa não anula a outra. O fato dele ter feito o gol é importante? Pô, foi importante, vai ajudar o Palmeiras, que ganha 3 pontos e pode se aproximar do Botafogo, dependendo do resultado ali do jogo de amanhã. Mas a verdade é que só o fato dele ter feito esse gol também não anula que ele não tem jogado bem e que não é de hoje, a torcida já está um pouco, digamos, exaurida das atuações ali do Breno Lopes, que muitas vezes não são tão boas assim quanto nós gostaríamos que fosse. Isso deu problema, ele saiu muito chateado, saiu bravo, não deu entrevista, com cara de poucos amigos, brigando com a torcida. Os jogadores do Palmeiras cercaram o cara rapidamente para evitar um problema maior, porque realmente não é um momento bom para você criar uma crise ali, um clima mais tenso, algo que possa vir a prejudicar o time. Temos jogos aí pela frente, decisões e tal, então para conter ali os ânimos, o próprio elenco fechou em torno do cara para evitar um problema maior, né? E assim foi o jogo do Palmeiras. A gente agora vai falar sobre os demais jogos da rodada, que começou com o Flamengo perdendo, jogando em casa, entre aspas, né? Tendo um mando de campo, apesar de não estar em casa propriamente, jogando aí contra o Atlético Paranaense. Tomou um sonoro 3-0. Mais uma vez uma atuação fraquíssima do Flamengo, uma atuação totalmente baseada nos lampejos das individualidades dos jogadores, que não são ruins, mas não formam um conjunto. O Sampaoli dando entrevistas que demonstram que ele está completamente desconexo ali da realidade, ele está vivendo um outro mundo. É um treinador complicado em vários aspectos, eu realmente nunca quis esse cara perto do meu time, sinceramente. Mas enfim, o Atlético Paranaense não fez assim um grande jogo, mas aproveitou de vários erros do Flamengo. O Flamengo defensivamente errou bastante, na saída de bola entregou várias vezes a bola para o Atlético Paranaense, que chegou a perder umas 2 oportunidades boas até fazer o seu gol. Abriu o placar. No segundo tempo, o Gabriel Barbosa tem um surto ali, um parafuso a menos, foi expulso de uma forma infantil, prejudicou o time, por consequência. O Flamengo passando a jogar com a menos, aí tomou mais um gol, depois teve mais um pênalti para o Atlético Paranaense, já no finalzinho, 3-0. Então assim, o jogo não foi construído com um amasso do Atlético Paranaense que ficou pressionando o Flamengo, que só se defendeu, não foi isso, mas com base em todos os erros acumulados do Flamengo, seja na saída de bola, seja com expulsão, seja com pênalti marcado, o Atlético se aproveitou e fez um grande placar jogando fora de casa. E a situação do Flamengo vai ficando aí complicada. No Beira-Rio a gente teve o jogo de Internacional e São Paulo, um jogo em que o São Paulo jogou um pouco melhor no primeiro tempo e o Internacional no segundo. Mas não foi também um vislumbre de partida de ambas as partes. O Internacional parece que tem aquela chavinha que eles ligam e desligam, né, conforme a competição. Sob o comando do treinador Kudê, o Internacional ainda não tinha vencido no Campeonato Brasileiro, conseguiu agora, né, já são algumas rodadas. O São Paulo sai na frente com um gol de pênalti, um gol chorado ainda, quase que a bola não entra. Foi um erro, inclusive, do goleiro do Inter, né, que saiu jogando errado e acabou se afobando ali, cometendo a penalidade. No segundo tempo, logo no começo, o Internacional busca o empate, e aí mais pra frente, aí sim um belo chute, uma boa finalização, mais um pouco ali a média distância, determina o placar favorável para o Colorado, que saiu então jogando em casa com a vitória sobre o São Paulo, que também está despencando na tabela. Parece que a realidade está vindo à tona. O São Paulo tem enfrentado problemas aí. É um time que até se caracteriza por ser mais competitivo e aguerrido, né, nesses tempos mais recentes, mas agora que começaram a chegar jogadores de melhor qualidade técnica, o time deixou de render coisas do futebol. E a gente teve na Vila Belmiro o Santos jogando contra o Cruzeiro, em mais uma partida em que o Santos chateia o seu torcedor, é verdade. Inclusive, falando em torcedor, o Santos vai ficar mais alguns jogos sem ter torcida em casa, porque arremessou objetos em campo, mais uma vez sendo punido e perdendo receita, podendo ter um prejuízo desportivo também. Então, a vida do Santos também está complicada. Tomou um 3-0 do Cruzeiro, que se aproveitou ali de bola parada, e daí para frente o Santos parece que desmoronou sobre o próprio peso. O Cruzeiro conseguiu ampliar a vantagem, fez um placar elástico jogando fora de casa. O Cruzeiro, que se notabiliza por jogar muitas vezes melhor fora de casa do que em casa, né? Mais uma vez consegue uma vitória e afunda o Santos mais na tabela. O Fortaleza jogou contra o Corinthians, e aí sim mais uma partida interessante, em que o Fortaleza jogou bem melhor do que o Corinthians, chegou a fazer gol anulado, chegou a perder pênalti, inclusive no lance em que o Marinho bateu um pênalti e saiu contundido, mais uma daquelas cenas inexplicáveis aí do futebol. Mas o Corinthians, que também tem tido um desempenho muito ruim, eu venho aqui rodada a rodada falar, né, dos jogos, e vocês vão falar, pô, esse cara tá pegando no pé do Corinthians porque ele é palmeirense. Mas não é assim que a coisa funciona. Eu tenho falado mal dos jogos do Corinthians porque vocês já assistiram algum? Eu sei que se você for um corintiano você assiste, mas vocês já assistiram. São horrorosos. O Corinthians joga muito mal. É um time que é inimigo da bola, é um time que se propõe a defender, passou da linha do meio de campo, não há criatividade, não há construção de jogadas e, apesar de ser um time que se propõe a defender, passa um sufoco danado na defesa. É uma das coisas mais expostas do time, é a defesa. Na maioria dos jogos, como foi lá no jogo na Argentina pela Sul-Americana, como foi contra o Goiás, jogando em casa,
É uma coisa inexplicável. O time vai tomando pressão, e quando não perde, muitas vezes é por sorte, é por uma boa atuação do Cássio, são bolas na trave, né? É uma coisa, o adversário falha em concretizar, como foi o Goiás, inclusive. E nesse jogo isso não aconteceu. Por mais que tenha sido no final do jogo um gol do Pikachu, o Fortaleza mereceu a vitória e o Corinthians não jogou nada, mais uma vez, né? Encontrou seu gol ali numa bola parada que, desviou em um, sobrou pro outro, pagou, mas construção de jogada mesmo não acontece, né? Um deserto ali de ideias. Então, vitória merecida do Fortaleza. No Couto Pereira, o Curitiba jogou com o Bahia, e esse é um jogo que é até difícil de comentar, porque a maior parte do resultado, dá pra dizer que 75% dos gols do Bahia contaram com a participação do goleiro do Curitiba. Individualmente, foi uma das atuações mais assim infelizes, vamos dizer, que eu vi nos últimos tempos. O Curitiba abre o placar e de repente o goleiro falha, gol do Bahia. Aí depois o goleiro falha de novo, gol do Bahia. Aí no terceiro gol talvez gol do Bahia, isso que importa, e depois o goleiro falha de novo e gol do Bahia. Então, com falhas e mais falhas do goleiro, o Bahia fez 4-1 em dado momento do jogo, o Curitiba depois desconta e termina 4-2, mas foi um jogo marcado por erros, né? Muitos erros de ambas as partes, mas principalmente do goleiro do Curitiba, que não viveu certamente o melhor dos seus dias, ou a melhor das suas noites, nesse caso, porque o jogo foi às 8 da noite, né? E assim o Bahia consegue a vitória fora de casa. O Red Bull Bragantino enfrentou o Grêmio, um jogo que tem um tabu histórico, né? O Grêmio nunca havia vencido o Red Bull Bragantino, jogando em Bragança, e eu vou te falar que o Grêmio deixou a desejar também. Jogou um futebol pobre, chegou a ter algumas oportunidades ali, perdeu um gol com o Reinaldo, perdeu um gol com o Soares, mas o Red Bull Bragantino foi melhor na partida, criou mais chances, fez os seus gols também, merecidamente, jogou melhor. No dia em que eu estou gravando esse vídeo, salvo engano, é aniversário do Grêmio aí, que é fundado, como diz no símbolo, em 1913, então faz 120 anos. O Imortal de Porto Alegre foi nocauteado jogando aí contra o Red Bull Bragantino, e também vai se complicando aí na perseguição ao líder Botafogo. E a gente teve também, antes do jogo entre Palmeiras e Goiás, o jogo entre Cuiabá e América Mineiro. O América Mineiro chegou a abrir 2-0, conseguindo jogadas ali em lances mais esporádicos, veio contra-atacar também e fez 2 gols rapidamente até, mas logo na sequência, pênalti pro Cuiabá, o Deivinho, sempre ele, né? Marca o seu gol, bate bem o pênalti, inclusive, 2-1. Na sequência, mais um gol do Cuiabá, termina o primeiro tempo 2-2 e o jogo acaba assim. No segundo tempo, por mais que o Cuiabá tenha tentado, o placar se manteve. E por fim a gente teve aí no Allianz Parque, então, o jogo entre Palmeiras e Goiás, terminou 1-0 para o Palmeiras, a gente já contou a história do jogo. E no dia seguinte, no sábado, portanto, nós teremos aí o jogo entre Vasco e Fluminense, que é um jogo importante para a gente ficar de olho aí, porque o Fluminense também está na briga lá em cima e o Vasco na briga lá embaixo, então o jogo é muito importante para os dois, além de ser um clássico. Outro jogo que interessa muito, que é Atlético Mineiro contra o Botafogo, que vai determinar se essa vitória do Palmeiras vai ter um peso maior ou não. Se o Botafogo não vence essa partida, o que é possível, né, jogando fora contra o Atlético Mineiro, se ele empata ou se ele perde, diminui a distância para o segundo colocado, que é o Palmeiras. Então, é um jogo que também vai chamar a nossa atenção, a gente vai ficar de olho. Então, provisoriamente, eu vou passar com vocês pela classificação, mas lembrando, como tem jogos que não aconteceram, no vídeo de hoje em específico, a classificação não vai querer dizer tanto, porque muita coisa vai mudar, né, conforme os jogos acontecerem. Mas, por enquanto, então, Botafogo 51 pontos, Palmeiras com a vitória foi a 44, diminuiu a distância para 7. Vamos ver aí o resultado para ver como fica essa pontuação. O Grêmio que perdeu continuou com 39, o Flamengo que perdeu continuou com 39, o Bragantino que venceu foi também a 39, o Fluminense ainda vai jogar, tem 38, o Atlético Paranaense 37, Fortaleza 35, o Atlético Mineiro ao nono com 31, e mesmo que ainda vá jogar, ele não pode passar o Fortaleza, né, pela distância. O Cuiabá tem 29, o Cruzeiro 29, Internacional 29, fechando a zona da Sul-Americana. Com a derrota, o São Paulo sai da zona da Sul-Americana, tem 28, mas tem um jogo a menos. O Corinthians tem 26, mas também tem um jogo a menos. Aí vem o Bahia com 25, o Goiás com 25 também. E na zona do rebaixamento, o Santos tem 21, o Vasco tem 17, mas tem 2 jogos a menos e, portanto, poderia, em tese, se vencesse esses 2 jogos, poderia até passar o Santos, né? O América Mineiro com um jogo a menos tem 17, o Curitiba com um jogo a menos tem 14 pontos e é o lanterna do campeonato. Certo? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, nosso vídeo da rodada. Caso você queira receber mais vídeos, você pode se inscrever aqui no canal. Eu espero todos vocês aqui em breve e até a próxima. Fui!